E a IBM projeta alcançar as primeiras mudanças operacionais com a computação quântica, isso no ano de 2026. A empresa norte-americana estima que os computadores quânticos vão ser capazes de fazer cálculos mais precisos de maneira mais econômica do que os computadores tradicionais e que isso pode gerar entre 450 a 850 bilhões de dólares até o ano de 2035, para tentar entender exatamente o que é a computação quântica e qual a importância dela nos negócios, pensando também a longo prazo. Já está aqui do meu lado o Alexandre Pfeiffer, líder da IBM Quantum para a América Latina. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Alexandre. Muito obrigado, Vitor, o prazer é todo meu. Alexandre, eu sou um homem um pouco analógico. Eu tenho uma certa dificuldade de vez em quando com o computador aqui, o pessoal que acompanha a gente aqui no CNN Money sabe disso. Queria entender o que são esses computadores quânticos e como é que eles podem, de fato, ajudar a otimizar essa quantidade de dados, de informações que hoje as empresas, às quais as empresas estão sujeitas. A computação quântica é um ramo novo da computação que vai ajudar a resolver problemas que hoje a computação clássica não consegue endereçar. Então é um tipo diferente de tratar dados, é um tipo diferente de representar dados, baseado nos conceitos da mecânica quântica, ou seja, da maneira como a física descreve o mundo, né, principalmente o mundo microscópico. E a particularidade e a diferença que ela traz em relação à computação clássica é que ela permite, então, modelar certos problemas matemáticos que a computação clássica não consegue. Então, ela vai complementar, não substituir a computação clássica. Então, você tem os computadores tradicionais de hoje, que vão continuar existindo, e a computação quântica, trabalhando com eles, vai permitir resolver esses problemas de uma maneira mais rápida, ou mais econômica, ou então mais eficiente, e a gente começa a enxergar isso acontecendo a partir do ano que vem, daí a cidade de 2026 que você trouxe. Testando probabilidades atrás de probabilidades, por exemplo. Eu queria entender, então, que tipo de aplicações práticas a gente pode trazer, né? O que é tangível, exatamente, para que a gente consiga explicar para a nossa audiência a importância e, evidentemente, as perspectivas acerca de usos econômicos dessa tecnologia. Sim, excelente. Acho que esse é o ponto principal que você tocou. Não faz sentido a gente falar em toda essa tecnologia se não tiver um uso. Por que nós estamos fazendo isso? Então, esses problemas, a gente chama eles de problemas matemáticos, mas no fundo todos eles têm aplicação prática, né? Então, pensa em descoberta de novos materiais, novas moléculas que você usa, seja em farmacologia, seja para descobrir novos fertilizantes ou maneiras mais econômicas que usam menos recursos para criar esses novos fertilizantes ou para capturar CO2 da atmosfera ou para usar melhores baterias, otimizar problemas no mercado financeiro. São uma infinidade de aplicações, todas elas são reduzidas a eu tenho um problema que hoje a computação clássica enfrenta um muro, ela não consegue nem nunca vai conseguir resolver, mas para essas classes específicas de problemas, aí sim a computação quântica entra e ajuda. E que correlação a gente pode fazer dessas soluções envolvendo, por exemplo, essa tecnologia, né, dos computadores quânticos e essas novas ferramentas que envolvem o uso de inteligência artificial, por exemplo? A maneira como a gente vê a computação quântica junto com a inteligência artificial e a computação que a gente chama clássica, que é essa normal, por assim dizer, de todos os dias, que está no seu computador, nos nossos celulares, é que elas todas vão funcionar de uma forma cooperativa. Então, a visão é que no longo prazo a computação vai receber um determinado problema e você vai endereçar para as CPUs, aqueles problemas que forem melhor resolvidos por CPUs. Se aquele problema for melhor resolvido por uma GPU, que são os componentes dos computadores que resolvem ou que implementam a inteligência artificial, as redes neurais, né, que implementam a inteligência artificial, vão para lá. E se você tiver um problema desse tipo que eu mencionei, que a computação quântica pode ajudar a resolver, vai ser encaminhado para a computação quântica. E essa é a visão de como a computação vai ser transparente para o usuário final. Então, mesmo você, uma pessoa analógica, vai poder não se preocupar com o que está por detrás da tela, você vai dizer, eu quero que resolva isso, e aí o próprio sistema vai encaminhar para os componentes que forem mais adequados. Isso é a visão, nós não estamos lá ainda. O que a gente tem hoje, então, de tangível? Era, na verdade, quase a pergunta que eu ia fazer anteriormente. Queria entender o quão presente
está essa tecnologia hoje na realidade principalmente pensando nas grandes empresas, também nos consumidores, e quais são exatamente esses próximos passos que a gente pode esperar? A computação quântica é importante a gente ver isso, né? Um primeiro ponto que eu falei, ela não vai se substituir. Não é um computador normal mais rápido. Ele serve para algumas classes de problemas desse tipo que eu falei. Isso significa que, até onde a gente pode enxergar, até onde a gente consegue prever, não vai ter aplicações para usuários finais. Assim, eu e você não vamos programar um computador quântico porque não tem necessidade. Agora, as pessoas que estão encarregadas, os cientistas, ou as pessoas que estão nas empresas encarregadas de obter a otimização de portfólios em um banco, essas pessoas sim vão utilizar, e isso ou as pessoas que têm que descobrir as novas moléculas para acelerar a descoberta de novos fármacos, novos remédios, essas pessoas sim vão sentir o impacto, e nós, como usuários, vamos sentir indiretamente esse impacto. Vai ser dessa forma. Onde nós estamos? Segunda parte da sua pergunta é que nós falamos desse conceito de vantagem quântica, né, que vai trazer essa quantidade de valor. Existem projeções aí que falam em mais ou menos 500 bilhões de dólares até 2035. Isso ocorre através de fazer coisas melhor que a computação clássica, então isso é uma coisa que está em evolução. A partir do ano que vem, até no máximo do ano que vem, a IBM espera que, junto com a comunidade de usuários, a gente vá ter essa vantagem quântica, que significa resolver o problema, fazer alguma coisa usando um computador quântico, junto com o computador clássico. Nunca é o computador quântico sozinho, mas uma combinação, né, algoritmos híbridos. Vão acontecer entre hoje e 2026, então já vai valer mais a pena você ter um computador quântico do que você não ter ele no seu fluxo de trabalho. E a partir de 2029 vai ter um segundo marco bastante importante, quando a gente planeja entregar o primeiro computador quântico tolerante a falhas. Então vai ser um sistema que significa que os qubits, não falei de qubits antes, mas são os componentes básicos da informação quântica, vão ter uma qualidade maior por estarem representados de uma forma repetida, assim, que você vai ter vários qubits físicos representando um qubit lógico. Esse chamado qubit lógico vai dar essa qualidade, e isso vai, em outras palavras, e simplificando, vai permitir escalar a computação. Então você vai poder fazer muito mais coisas, muito mais problemas, casos de uso vão passar a estar disponíveis, então isso em 2029, com a correção de erros, e aí então nós vamos ter um grande marco, assim, que a gente espera muito mais adoção dessa tecnologia. De uma forma mais precisa, pelo que você está falando, né? Eu queria entender exatamente como é que a IBM está se posicionando acerca principalmente de investimentos, pensando em produtos, de novo, né? Onde é que a gente está nesse momento? O que a IBM está fazendo? Quanto está investindo? Qual é a perspectiva exatamente de incremento e de velocidade da implementação dessa nova tecnologia? Enfim, queria entender onde é que a gente está e onde está a IBM exatamente nessa linha do tempo. A gente se vê como um líder nessa tecnologia. Isso significa uma liderança na implementação do sistema, do hardware, né, dos sistemas com cada vez mais qubits, com qubits cada vez de maior qualidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é em termos de software. Isso é necessário porque não basta você ter um equipamento que tenha uma tecnologia muito boa, que tenha boa memória, boa qualidade, mas ele precisa poder ser usado por pessoas. E um terceiro elemento é a criação de comunidade. Então a IBM também trabalha com os parceiros dela ao redor do mundo, e esses parceiros incluem grandes empresas, incluem instituições de pesquisa e ensino, startups e parceiros de negócio, que estão então fazendo a pesquisa sobre quais são esses novos algoritmos que vão conseguir usar essa tecnologia subjacente, que é cada vez mais moderna, cada vez mais poderosa, cada ano com novidades, e dentro desses marcos que eu mencionei, né, de 2026 e 2029, para entregar, então, as aplicações que vão trazer o valor. Queria te contar um exemplo bem recente, aliás. Ontem à noite teve um anúncio de um parceiro da IBM, um desses parceiros que é membro da IBM Quantum Network, o HSBC, junto com pesquisadores do HSBC, junto com pesquisadores da IBM, conseguiram uma melhora de até 34%, em certos casos de uso,
num determinado algoritmo que é usado para fechar transações em mercados de renda fixa corporativa na Europa. Isso parece uma coisa um pouco arcana, assim, mas na verdade é que é um marco, porque foi a primeira vez que você usou dados reais, então dados reais de negócio, num caso real de negócio, que até toda análise que essa equipe pôde fazer trouxe melhorias significativas e que não conseguiram que fossem replicadas só com computação clássica, usando então um computador quântico real desses que estão disponíveis hoje. Então, implementando um valor de negócio pela primeira vez público. Então, foi um momento que a gente enxergou com bastante alegria de um parceiro nosso trabalhando com a IBM e reportando que encontrou um caso que realmente trouxe valor para o negócio dele. Pensando na Faria Lima, então, quer dizer que o emprego de agentes autônomos está no fim, Alexandre? Não, como eu disse, vai ser uma combinação, né? Mas esse é um caso de uso que está dentro daquela negociação algorítmica, né? Então, quando você tem algoritmos rodando e tomando certas decisões de fazer ou não um trade, e aí o computador quântico demonstrou que poderia ser incluído, né? Não está ainda em produção, ou não sei, não foi anunciado pelo menos que está em produção isso, mas foram usados dados reais, né? Então, realmente uma coisa que nos deixou bastante contentes e foi um anúncio muito importante. E qual que é a perspectiva de tecnologias similares serem completamente aplicáveis, presentes aqui no mercado brasileiro? Exatamente essa poderia ser, e nós temos aqui no Brasil 2 membros da IBM Quantum Network, por coincidência são membros também do mercado financeiro, Bradesco e Itaú, e ambos estão trabalhando em problemas, não necessariamente o mesmo, mas problemas que afetam o mercado financeiro. É um dos grandes utilizadores de alguns desses casos de uso que a computação quântica a gente acha que vai trazer vantagem a partir então de 2026. Quando a gente fala em vantagem quântica é um termo técnico que tem uma definição precisa, né? Então a gente antes de falar em vantagem quântica, a gente procura que certos critérios estejam bem cumpridos e por isso a gente não está falando nisso agora ainda, mas vai acontecer até o ano que vem, a gente acredita, e Bradesco e Itaú fazem parte desse grupo de empresas da IBM Quantum Network que estão trabalhando para buscar isso. E são vários os casos do setor financeiro. Eu já mencionei alguns, otimização de portfólio, gestão de risco. Esse outro caso do HSBC é um bastante interessante. É muito interessante, de novo, né? Me ensina alguma coisa. Eu que sou apesar de jovem, sou bastante analógico. Uhum. Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Prazer ter você aqui. Volto sempre. A gente conversou com o Alexandre Pfeiffer, CEO da Quantum para a América Latina. Opa, me perdi. Obrigado, Alexandre, novamente pela Muito obrigado, Vitor. Foi um grande prazer. Aqui. Até mais.